Olá, jovem adventista, o fundamento da adoração é o título da lição do dia de hoje. A mensagem mais profunda do conteúdo de hoje estará próximo do final do vídeo, e eu queria muito que você assistisse ele até o final porque ele está relacionado com a lição desta semana e conta um pouco do meu testemunho também. E com certeza vai servir muito para a sua vida. O conteúdo de hoje vai ser um pouco longo, mas só vai ser longo para aprofundar melhor a lição deste dia. Bom, chegamos na última lição desta semana, que falou um pouco sobre a criação, o sábado e o tempo do fim. E também que o mandamento do sábado é um mandamento que é para todos, e não somente para os judeus. Vimos que este mandamento nos remete à criação, e foi estabelecido ainda quando havia somente Adão e Eva na face deste planeta Terra, ou seja, antes mesmo de ter havido o povo judeu, ou se preferir, antes de ter havido israelitas sobre a face desta terra. E o autor da lição, no dia de hoje, trouxe um verso muito famoso do livro do profeta Isaías em relação à guarda do dia de sábado, que se encontra no capítulo 58, versículos 13 e 14, no qual diz que quando honramos a Deus, zelando especialmente pela guarda do dia de sábado, desviando os nossos pés de profanar esse dia sagrado, de fazermos a nossa própria vontade e até mesmo de falar palavras frívolas, palavras desnecessárias nesse dia, veja só quanta importância Deus deu a esse dia, hein? Que até mesmo devemos ter cuidado com as palavras que falamos nesse dia. Então vigiemos até mesmo com as nossas palavras. E o verso ainda diz que quando fazemos tudo isso e ainda declaramos que esse dia é deleitoso, então nos deleitaremos no Senhor e cavalgaremos sobre as alturas da terra e seremos sustentados com a herança de Jacó. Ou seja, será grandiosa as bênçãos, e o verso finaliza dizendo que tudo isso é o que a boca do Senhor, o próprio Deus, disse. Frequentemente eu ouço da boca de muitos cristãos quando eu cito não somente esses versos, mas quando também cito outros versos que falam sobre a observância do sábado, até mesmo quando falo dos versos do Novo Testamento. Eu ouço de muitos cristãos que o sábado é somente para os judeus, assim como foi ilustrado na tirinha acerca do que o primeiro personagem também fez. Só que, além de tudo isso que estudamos nesta semana, eu também me recordo de uma outra passagem bíblica, no livro do próprio profeta Isaías mesmo, só que um pouco mais profunda ainda, sobre a importância e a validade da guarda do dia de sábado, não somente para os nossos dias, mas também para todos os povos da face da terra, que é a mensagem que se encontra no capítulo 56, no qual fala que os eunucos e os gentios, que somos todos nós, que não somos israelenses e nem judeus, não devemos nem falar e nem pensar que o Senhor nos separará do povo dele. Lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas. O único detalhe que diferencia os judeus dos gentios é que Deus confiou os oráculos divinos para o povo de Israel transmitir e espalhar para todos os povos da terra. Somente isso. Essa responsabilidade era deles, do povo israelita, do povo judeu. Porém, eles reservaram tanto a mensagem para eles que ela ainda não foi completamente espalhada em toda a terra. Enfim, voltando para a linha de raciocínio anterior, Deus ele não faz acepção de pessoas. Então nós, gentios ou eunucos, que pensam que por serem assim, por não poderem gerar uma semente, ou seja, não poderem gerar filhos, os eunucos, não devem pensar que serão diminuídos do galardão celestial, e muito menos os gentios. Não. A promessa de Deus diz que estes terão nomes melhores ainda do que o de filhos e filhas. Estes serão muito mais especiais ainda. Essa é a grande promessa que existe para todos os povos. E no meio de todo esse contexto, como a gente já vem estudando, entendemos, conforme a profecia de Daniel, que o chifre pequeno, influenciado e pela intervenção de Satanás, tem feito com que a lei de Deus seja invalidada. O tempo vem passando e cada vez mais um sistema mundial tem sido fortalecido e construído, onde chegará um tempo onde aqueles que não se submeterem a todo esse sistema mundial que tem sido construído não poderão comprar e nem vender. E os que mais sofrerão com esse tal sistema serão aqueles descritos no livro do Apocalipse,
a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus e de Jesus. Então será imposta a todas as pessoas que não se submetem a este sistema mundial que eles não poderão usufruir de todos os serviços oferecidos por esse governo mundial. E estes que ousarem ir contra esse sistema sofrerão grandes consequências. As duas principais leis que eu gostaria de destacar no vídeo de hoje são as seguintes. Uma é que não poderemos expressar nenhum tipo de mensagem de cunho que eles irão considerar que ofendam algumas escolhas de algumas pessoas, da maioria das pessoas. Como, por exemplo, expressar uma mensagem que condena a prática das pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Quem dizer algo contrário a isso será perseguido. E quem me conhece sabe que eu respeito a decisão de cada um, assim como todos os cristãos também devem fazer. Porém, devemos discordar com tal prática, não somente pelo fato de que Deus abomina tal conduta, e só esse motivo eu sei que já bastaria, mas além desse motivo, até mesmo a ciência mostra que tal prática é prejudicial e nociva para a saúde das pessoas. Essa é uma das limitações que sofreremos num futuro muito breve, e ao mesmo tempo será também uma imposição. Já a outra que eu gostaria de destacar está relacionada com o benefício que puderam ser observados no planeta Terra nesta última crise humanitária que passamos. Quando o mundo parou e as pessoas não puderam sair de casa, observaram que principalmente a poluição do nosso planeta diminuíram. Onde eu quero chegar com isso? Bom, é que o mundo percebeu que parar é bom. Aleluia que eles perceberam isso. Agora, muito em breve, felizmente e infelizmente, eles irão querer estabelecer uma lei para que o mundo pare em um dia. Felizmente, porque isso realmente é importante para o nosso planeta, parar para que o planeta possa se recuperar. Porém, infelizmente, porque eles irão aproveitar o que a Babilônia já começou a fazer, através das mudanças das leis e dos tempos, conforme predito pelo profeta Daniel, e fará com que todo mundo, obrigatoriamente, observe o Dia da Terra, que será o domingo. Pesquise aí nas redes sociais sobre esse dia, o Dia da Terra, para você se aprofundar melhor neste assunto. Eu acabei dando um spoiler ainda, do nosso próximo estudo que será sobre a Babilônia, a cidade da confusão. Mas antes, deixa eu terminar o estudo dessa semana primeiro, Voltando para nossa explicação, então o governo mundial construirá um sistema que terá essas duas principais leis. Não sei se você já percebeu, muitas pessoas já estão sendo proibidas, sofrendo censura e sendo impedidos de falarem aquilo que Jesus definiu como a verdade. E além de serem impedidos de falarem a verdade, seremos obrigados e forçados a observarmos e descansarmos no dia de domingo, que além de ser considerado o dia da terra pelas pessoas, também é considerado o dia do sol pelas nações pagãs. E essa foi a origem da adoração no dia de domingo. Aqueles que não se submeterem a esse grande sistema mundial sofrerão com as consequências. E aqui no conteúdo de hoje, eu gostaria de terminar contando um pouco de uma experiência particular que eu vou tentar contar o mais breve possível. E que nessa semana eu pude tirar um pensamento que se encaixou na minha história de vida e acredito que pode servir para a sua vida também. Há alguns anos atrás, eu comecei a compreender mais ainda o Evangelho, a mensagem da verdade. Comecei isso na igreja pentecostal, onde fui batizado. Porém, no meio da caminhada, eu acredito que apareceu alguém que foi a resposta das minhas orações, que eu sempre realizava pedindo por mais sabedoria, entendimento e que eu não viesse ficar enganado, chegando assim ao pleno conhecimento da verdade. Então ali o irmão Juliano Gomes, ele veio e começou a explanar mais ainda a verdade na minha vida. E eu hoje aqui gostaria de mandar um abraço, um salve aí pro irmão Juliano Gomes. Um grande abraço, meu irmão, muito obrigado aí, tá bom? E eu reconheço que ainda falta muita coisa para conhecer e aprender. Mas acredito que a cada dia essa compreensão tem aumentado cada vez mais. E Deus enviou uma pessoa para começar a explanar uma mensagem na minha vida sobre muitos assuntos. Mas, como no conteúdo de hoje o foco é a observância do sábado, vou focar nesse ponto. Outro dia eu conto o restante do testemunho. Ele me explicou sobre este mandamento. Porém, de início não aceitei, assim como a maioria fazem, Mas
Graças a Deus que eu não sou tão ignorante a tal ponto de parar para ao menos refletir, né? Graças a Deus que eu não sou ignorante nesse ponto, né? De não parar para refletir. Assim como o primeiro personagem da tirinha fez, né? Ele ali parou para refletir, seguiu o exemplo dele, né? O tempo passou e fui percebendo como fazia todo sentido o que ele me falou. Passei a estudar mais as profecias de Daniel juntamente com o livro do Apocalipse e fui percebendo como cada predição batia e fazia cada vez mais sentido e ficava cada vez mais claro as escrituras sagradas. Até que certo dia eu decidi tomar a decisão de guardar o dia de sábado, mas como nem tudo são flores, né? Essa foi uma das decisões com consequências mais adversas que eu tive na minha vida. Porque essa decisão não é uma decisão tão fácil de se fazer nos nossos dias, né? Ainda mais com este mundo configurado para que quase todas as empresas e instituições funcionem no dia de sábado. E então, como consequência dessa decisão, vem a dificuldade, né, de conseguir um emprego que dê folga no dia de sábado para poder adorar a Deus conforme o mandamento. Enfim, outra hora eu termino de contar o meu testemunho, né? E se você está curioso para saber toda a história do meu testemunho, me escreva aí nos comentários e eu também estarei deixando nos cards desse vídeo os links pro meu testemunho quando eu gravar eles. O meu testemunho não é uma realidade só minha não, ela é muito mais comum de acontecer do que parece, né? Constantemente pessoas têm chegado à compreensão mais ainda da verdade, especialmente essa mensagem da guarda do dia de sábado. E eu acredito que neste momento muitas pessoas estão diante dessa decisão. E uma dessas pessoas que estarão neste vale da decisão pode ser você. E o pensamento que eu queria compartilhar com você aqui agora, que se encaixou na minha vida e que acredito que pode servir para você que está neste vale da decisão, é o seguinte pensamento: guardar o sábado apenas foi o teste inicial. Ele foi um teste pequeno ainda na minha vida, que contará em muito e servirá como preparação para a prova final que teremos no tempo do fim. Se submeteremos ao governo mundial que tem sido construído pouco a pouco por esse sistema político em conjunto com o falso sistema religioso ou não. E você, qual será a sua decisão? Deixará de tomar essa decisão inicial, que pode contar em muito e fazer muita diferença no tempo do fim, quando a prova será maior? Não endureça o seu coração contra a voz do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Esse foi o resumo da lição do dia de hoje. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. O fundamento da adoração é o título da lição Jovem Adventista do dia de hoje.